Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo em Estudo. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre o Livro dos Médiuns, passando agora para o capítulo 1, Há Espíritos. E nesse capítulo a gente vai estudá-lo em duas partes, né? Uma primeira hoje que a gente tratará do item 1, 2 e 3, e no segundo encontro que a gente tratará do item 4, 5 e 6, ok? Meu nome é Lenice, eu tô aqui para a gente poder estudar junto, né, o livro dos médiuns. Eu sou graduada em História, especialista em História das Religiões e graduanda em Psicanálise na vertente junguiana. Sem muitas delongas, né, vamos dar já início ao estudo. E Kardec, eles já estabelece ali na Revista Espírita, essa revista aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem aí. Na Revista Espírita de 1858, uma premissa fundamental, né, que é estudar a natureza dos espíritos é estudar o próprio homem, ou seja, estudar a nós mesmos, né? A compreender, quando a gente compreende o que são os espíritos, nós estamos, na verdade, compreendendo a nossa própria essência e a realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. Porque muitas vezes, né, há esse misticismo em volta dos espíritos, né, que já foi criado, né, e vem se perpetuando há séculos. É talvez um desses medos de conhecê-lo e saber que não estamos estudando seres à parte, estamos estudando a nós mesmos. E no capítulo 1, Kardec, como eu já disse, né, o título ele utiliza a espíritos, uma pergunta, né, para que ele possa propor uma análise lógica sobre a existência dos espíritos, a sua individualidade e a possibilidade de comunicação de nós encarnados com os espíritos. E isso é fundamental para que possamos compreender o fenômeno mediúnico. Destaco aqui 3 elementos principais que levam as pessoas a duvidarem da realidade espiritual, que é o desconhecimento da natureza dos espíritos. As pessoas não compreendem como eles são estruturados ou constituídos, e isso gera um pouco de medo, né? Então, um pouco de, isso aí não é uma coisa legal da gente estar mexendo, vamos deixar isso para lá. E a gente tem, como eu disse anteriormente, as crenças populares e as crenças místicas, a ideia de que os espíritos são seres à parte da criação, que hoje sabemos e o que o espiritismo nos mostra, que não é assim, né? Enquanto a gente ainda tem algumas agremiações religiosas que pregam os anjos e os demônios, né? E os espíritos, eles são vistos por algumas vertentes religiosas como anjos ou demônios, né? O que afasta essa compreensão, né? Ela afasta a, a compreensão racional, né? Ela fica nessa compreensão de que são anjos, demônios, seres à parte da criação. Então ela afasta outra compreensão, que seria a compreensão racional. E no terceiro, a ideia de desnecessidade. O que seria isso? A percepção de que a existência dos espíritos não faria diferença prática na vida cotidiana. Bom, tendo em vista que todos nós somos médiuns, alguns médios ostensivos, outros não tanto, né? Então, o mundo espiritual meio que é indiferente para ele. Ele não sente essa presença, né? Muitas vezes ele não sente a perturbação que pode algumas vezes ser gerada. Então, para ele, tanto faz. Ele quer seguir ali com a vida dele, entendeu? Então, a existência, se existe ou não espírito, se existe ou não um mundo espiritual, para ele tanto faz, não faz a menor diferença, ele vai querer continuar ali vivendo a vida dele prática, a vida cotidiana.
E a gente tem que ter em mente também que a época, estou citando a palavra aqui espiritismo, porque a gente conhece assim hoje. Mas a expressão espiritualismo que Kardec teve que usar no primeiro momento era a época dele pejorativa, né? Hoje ainda se tem, né, mesclada a palavra espiritualismo, uma certa questão de são coisas místicas. E quando se fala de coisas místicas, muitas delas são tratadas de forma pejorativa, né? E a época de Kardec, espiritualismo era uma expressão pejorativa, porque era uma coisa a par da ciência, né? A ciência, ela tá ali para observar e chegar a uma conclusão, fazer um estudo científico, e a parte religiosa fica ali com as questões místicas, fica ali com a questão do espiritualismo. Então, é bom a gente entender que Kardec, ele não ficou dentro, ele não encaixou-se dentro desse aspecto místico, espiritualista da época, né? Ele adentrou e ele falou assim, não, a gente tem como aplicar aqui um método científico. E um ponto central do estudo e a metodologia que Kardec utilizou para codificar a doutrina é este método que ele utilizou ali, foi o método indutivo, né? Que foi também uma inspiração ali de Francis Bacon, que este método ele parte da observação dos fatos, ou seja, eu vou observar essa caneca. E no meu processo de observação, eu observo que dentro dela existe um líquido, né? Então ele partiu desse princípio. Isso aqui é um exemplo chulo, mas só para ter um entendimento de como funciona este método de observação. Só que eu não vou observar essa caneca hoje. Aí eu observei a caneca, dentro da caneca da caneca tem um líquido. Eu vou observar amanhã. E amanhã eu vou observar se houve mudanças de hoje para amanhã. E assim por conseguinte, né? Para poder se chegar a uma conclusão ou uma lei geral. Então, Kardec, ele observou os fenômenos. Vou dar um exemplo aqui. As mesas girantes, por exemplo. Kardec, muito relutante no início, né? Para quem conhece a história do espiritismo sabe que foi, a princípio, ele foi relutante em aderir a ir ver como funcionavam essas reuniões. Então, Kardec foi e aí ele viu que o que acontecia. Eram feitas perguntas a essa mesa. Ora, essa é uma mesa. Ela não tem inteligência. Então, você fazia uma pergunta e pedia à mesa para dar uma batida para sim, duas para não. E a mesa respondia, né? E posteriormente veio também, através dos cestos, as mensagens escritas, né? E do copo, quando se dirigia as letras e formavam a resposta racional. Então, logo, Kardec, uma mesa não é um ser pensante, ela não tem uma mente que pensa. Então, logo, não é a mesa que está respondendo. Tem algo que está utilizando-se da mesa para dar a resposta. E, se é uma resposta lógica, racional, por conseguinte, o ser, enfim, abre aspas, né? O ser, a entidade, a mente que está por trás dessa resposta também é racional, certo? E aí a gente tem outra metodologia utilizada por Kardec, né? Vamos lembrar que Kardec viveu no século XIX, não no século que estamos, nem no ano que estamos. Então ele não teve acesso ali ao WhatsApp, por exemplo, ou ser mais remoto ainda, ou e-mail, né, que facilitaria a vida dele. Não. Então Kardec entrou em contato com vários centros ao redor do mundo, através de cartas. E determinadas perguntas eram feitas iguais na Ásia e na América. E as respostas vinham idênticas, escritas pelo mesmo espírito, certo?
Então Kardec comprovou: a mediunidade ela existe em qualquer canto do globo, os espíritos também, né? Então, Kardec observou esses fenômenos, ele analisou a inteligência por trás desses fenômenos e, por indução, ele concluiu que os espíritos existem. Fez sentido para vocês esse raciocínio? Ele não partiu de uma ideia pré-concebida, né? Mas sim da realidade observada em cerca de 1000 grupos ao redor do mundo. Foi essa mais ou menos a quantidade que Kardec trabalhou de grupos espíritas à época, mais ou menos 1000 grupos. Então você pensa que foi um trabalho meticuloso, extremamente demorado, como eu falei, não existia o WhatsApp, nem sequer e-mail, né? Então, teve um esforço, né, gigantesco, gritante de Kardec para realizar todo esse trabalho. Mas ele foi, como o pedagogo que era, né, meticuloso acerca de tudo que fez, né? Esses exemplos. E tem em contrapartida aí, né, o método dedutivo, que é o aristotélico, que parte de uma teoria ou de uma hipótese para depois buscar a confirmação nos fatos. Então Kardec não fez isso, né? Ele foi na contramão. Ele evitou esse método para garantir que a doutrina não fosse fruto de opiniões pessoais, né? Ou imaginações metafísicas. Porque o que acontece? O método aristotélico, você parte de uma premissa. Você fala, espíritos existem. Tá, e aí você tenta comprovar isso. Kardec, então, ele evita esse método, né? Qualquer intenção dele era garantir que a doutrina não fosse um fruto da imaginação, digamos assim, né? Então, ele parte, o dedutivo, né? Ele parte do fenômeno, ele observa o fato para aí chegar a uma conclusão ou uma lei geral. E a gente tem no Livro dos Espíritos, na questão 76 e 82, que eu vou ler brevemente aqui para vocês, a definição e a constituição dos espíritos, né? A questão 76, ela é a primeira questão do capítulo 1, né, do livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. No caso, esse aqui o título é Dos Espíritos e o subtítulo Origem e Natureza dos Espíritos. E aí vem a primeira questão, que é a questão 76, que Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Ponto. Povoam o universo fora do mundo material. E aqui abaixo vem uma nota. Isso aqui, gente, é necessário que vocês tenham feito a leitura e o estudo do Livro dos Espíritos para que não se perca, tá? Por isso que é necessário. Primeiro livro, antes de você começar a estudar quaisquer obras da codificação, inclusive, eles não colocam, né? Porque eles colocam o Pentateuco Kardeciano. Para mim não faz muito sentido essa pontuação. Utilizo ela às vezes, mas é um vício de linguagem, porque não faz muito sentido. Porque a gente tem a Revista Espírita, que foi um laboratório para que Kardec pudesse escrever as obras que podemos sim considerar basilares, mas a Revista Espírita não está fora dessas obras, né? Mas enfim, aí vem nessa nota: o vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Para você entender isso, você tem que ler a primeira parte aqui do livro primeiro, né? Do Livro dos Espíritos. Mas vamos lá. Então, entendemos aqui, vamos focar na constituição do espírito. Kardec pede a definição, né?
se eles podem dar a definição dos espíritos. Ou seja, os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Então temos duas naturezas aqui. O espírito, né? E a matéria. Duas naturezas, né? Melhor dizendo, dois elementos gerais, né? O elemento inteligente, que é o espírito, e o elemento material. E aí, na questão 82, que ela é um pouco mais extensa, mas vale a leitura, principalmente o estudo, né? É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta dos espíritos. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Essa questão da linguagem insuficiente, ela é utilizada em várias questões dentro do Livro dos Espíritos. E ela também é utilizada para a gente, dentro da doutrina espírita, né, para o exemplo da a questão do mal, né? Quando a gente vai tratar o problema mal. O mal existe, o mal é real, as pessoas são más, enfim. Essa questão da linguagem, da nossa linguagem insuficiente, ou melhor, nesse caso do mal, né? Ou às vezes da nossa incapacidade ainda evolutiva de entendermos essa questão do mal, né? Não é só a capacidade evolutiva, mas a gente se encontra nessa capacidade evolutiva e dentro dessa incapacidade, melhor dizendo, né, involutiva, nós temos o problema da insuficiência da nossa linguagem, que tem muita coisa que para nós, no nosso estado evolutivo que nos encontramos, são desconhecidos para nós, né? Então a gente tem essas limitações. Mas dando sequência. E aí, né, os espíritos explicam sobre essa nossa deficiência, essa nossa insuficiência. Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo é mais exato. Seria mais exato. Pois devemos compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. E aí também temos abaixo uma explicação. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. É como eu disse, existem dois elementos, o elemento inteligente, espírito, e o elemento material. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos, né? Desconhecemos quase tudo. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas, ou seja, a nossa insuficiência da linguagem, ou por um esforço de nossa imaginação. Bom, ainda bem que nessa parte, o humano, nós, alma encarnada, né, porque a alma ela é categorizada a alma por estar encarnada, quando nós largamos o celular de lado, conseguimos ser bem imaginativos. Eu acho que essa é uma qualidade que muitas vezes ela é deixada de lado, né? Mas para quem gosta de ficção, sabe o quanto, e também para quem estuda a educação clássica, sabe o quanto o imaginário ele é importante. Mas retomando. Então,
como a gente pode ver, segundo as questões 76 e 82 do Livro dos Espíritos, os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Imaterialidade. Eles são chamados de imateriais porque sua essência difere de tudo que conhecemos como matéria, né? Que é o que está aqui ao nosso redor. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, enfim, tudo. Embora possuam uma individualidade. E a gente tem esses dois elementos gerais do universo, que é o elemento inteligente, que é o espírito, e o elemento material. Se a gente ver que o Kardec explica o destino da alma após a morte com base na conduta atual. Quero lembrar vocês que tudo que eu estou falando aqui está no item 1, 2 e 3 do Livro dos Médiuns. Deixa eu ver se está dando para vocês verem direitinho aqui. O Livro dos Médiuns. Aqui que nessa edição, não sei se vai dar porque as páginas são bem brancas. Vai pegar aí bonitinho aí. E uma partezinha ali da outra página. Bom, retomando, né? O estudo explica o destino da alma após a morte com a base na conduta atual, ou seja, erro e consequência, né? O erro, ele gera a expiação, sofrimento interior, cobrança da consciência. A gente tem aquela famosa também, a lei de causa e efeito, né? Quando somos mais conscientes de nós mesmos, geralmente quando cometemos um erro, e entendemos e temos ali a consciência de que sim, erramos, cometemos um erro, há essa volta a nós mesmos e há esse sofrimento interior, né? Uma cobrança é quando a consciência nos cobra. E aí tem esse sofrimento interior. Se pararmos para pensar que existe, que, por exemplo, dá um exemplo aqui, o umbral, ele é uma criação, né? Ele é um pensamento, aí talvez também entre, talvez não, de fato entra aquela questão do imaginário, né? Que precisamos estudar, que nós, encarnados ou desencarnados, precisamos, e eu poderia trazer N questões aqui, inclusive científicas, que provam o quanto que os nossos pensamentos, eles são vida, eles estão vivos, né? E cabe a nós conduzi-los da forma adequada e saber o que estamos pensando. Que o umbral, ele é uma criação do pensamento, mas principalmente aquele pensamento culposo, aquele pensamento de culpa, né? Aquele pensamento de, meu Deus, eu cometi um erro, né? Tem essa consciência, que quando o espírito já tem a consciência de que errou, e essa cobrança da consciência, ela vai gerar um sofrimento, e esse sofrimento gera culpa, e aí o espírito desencarnado, ele acaba criando esses locais. Mas, pela misericórdia divina, temos a reparação. Deus sempre oferece a oportunidade de corrigir o erro, fazendo bem àqueles que nós prejudicamos. Então, necessariamente, né, seja aqueles que nós prejudicamos. Pode ser que prejudicamos em outras vidas, né, pessoas que não estão encarnadas no mesmo momento que nós. Então, o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, se nós já fizemos, se a consciência já nos fez a cobrança do nosso erro, seja em vidas passadas, seja nessa, e nós voltamos ao nosso sofrimento interior, e esse sofrimento não paralisou, não gerou culpa, porque um sofrimento demasiado, uma culpa demasiada, ela paralisa, e é aí que
que se inicia as criações mentais através desses sofrimentos, dessa culpa. Então, quando não se gera isso e a culpa não nos paralisa, nós temos a oportunidade de corrigir o erro, fazendo bem, tanto pode ser tanto aqueles que nós já prejudicamos, quanto aqueles que pode ser que não tínhamos nenhum vínculo encarnatório ou reencarnatório ainda, né? Nós temos essa oportunidade, se não tivermos encarnados com aqueles que prejudicamos, mas, né, sempre estamos, mas de fazer o bem às pessoas que talvez até certo momento não tínhamos nenhuma ligação encarnatória, reencarnatória. Os trabalhos sociais são um exemplo disso, certo? E existe também as provas, né? Espíritos bons que não precisam mais de expiação, aí a gente está falando de um grau mais elevado de espíritos. Eles passam por provas, novos desafios para continuar progredindo no rumo da purificação. Nós ainda necessitamos de reencarnar para expiar. Temos o entendimento hoje de que o planeta Terra ele se encontra numa transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Que possamos reencarnar, continuar reencarnando aqui, né? Que nenhum de nós seja convidado a se retirar. Mas tem espíritos, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, que optou, que pediu para continuar aqui na Terra como missão, né? Para continuar progredindo. Também ele não ia perder, né, esse benefício de continuar progredindo rumo à purificação, mas o fato dele ter escolhido ficar aqui para nos ajudar, para ajudar os seus irmãos em sofrimento, né, a continuar a caminhada. Então temos se formos falar da mediunidade numa atualidade, a gente está pegando aí alguns anos atrás, né? Podemos ressaltar uma mudança de fase no movimento espírita. Um primeiro momento, lá no século XIX, bem antigamente, mas a gente ainda teve, né, alguns fenômenos físicos, ainda com Chico Xavier. Então, antigamente, mas então não antigamente, havia uma abundância de materializações, né? Teve também William Crookes, tivemos também Peixotin, para provar, né? Necessitava que essas materializações acontecessem para que se provasse a existência do mundo espiritual. Mas se a gente não ir muito longe, eu não me lembro a data, os anos exatos que aconteceram, mas eu acredito que foi de 93 a 96 a gente teve o Experimento Scully, que é um documentário que você encontra no YouTube, que aconteceu na Inglaterra, de efeitos de materialização, né? Então, a gente tem um entendimento de que, de fato, se havia antigamente muito mais efeitos de materialização, até para que a espiritualidade pudesse provar a existência dela e do mundo espiritual, né? Mas porque muita gente fala assim, hoje não tem tanto. Realmente, hoje não tem tanto como se tinha antigamente, mas a gente tem que considerar também a questão da quantidade de população à época. Será que realmente diminuiu? Né? Porque a gente também teve esse experimento School, mas aqui no Brasil também tivemos materializações, né? Não uma abundância de materializações, mas as tivemos, inclusive com o Peixotinho, né? Que foi um médium de materializações, assim, excepcional. Né? E hoje a gente sabe que em alguns centros espíritas ainda acontecem as materializações. Hoje nós, espíritas, entendemos que sim, né? Era para provar a existência do mundo espiritual. Então, hoje a gente tem um entendimento que existe um mundo espiritual, mas ainda há questões, há termos científicos que precisam ser respondidos, né? E para isso, precisa que se existam as materializações, elas não foram erradicadas. O experimento School, que não está muito longe, né?
de 93 a 96, não me falha a memória. Então, a gente tem por comentários, né, de alguns médiums em suas palestras, onde eles deixam claro que houve materializações. Então, esses estudos, ainda se necessita das materializações, não mais para que se prove o mundo espiritual, porque este para nós já está provado, né? Mas para que possamos estudar de maneira mais científica o mundo espiritual através das materializações, né? Hoje, os espíritos realmente eles focam mais nos fenômenos inteligentes, que é a intuição, a inspiração, né? E o objetivo ele não é mais provar a existência, como eu disse anteriormente, mas auxiliar na transformação moral do homem. Mas aí a gente tem esse tripé do espiritismo que trata da fé, né? Da filosofia e da parte científica. Então, a parte científica, muitas vezes, ela é deixada de lado a detrimento da filosofia, mas ela não deveria. Porque a gente se encontra num mundo, numa época extremamente científica, onde a gente tem que, por meios científicos, também buscar as provas da existência do mundo espiritual e também para estudá-lo, né? Algumas perguntas e respostas aqui para a gente poder encerrar, né? Que eu acho não, foi dito, né, na introdução do nosso estudo, no nosso primeiro vídeo, que a pergunta: todos nós somos médiuns? Sim, no sentido de que todos sofremos influência espiritual através da intuição e da inspiração. Nem todos são médiuns ostensivos. Psicografia, vidência, psicofonia, enfim. Por isso depende do planejamento reencarnatório, e isso eu tratei lá no primeiro estudo. Diferença entre alma e espírito é uma distinção didática, né? Alma é o espírito encarnado, espírito é a alma desencarnada. Os espíritos se veem, espíritos superiores veem os inferiores, mas os inferiores só veem superiores se estes desejarem se mostrar. No mundo espiritual, a reunião ocorre por afinidade, certo? A faculdade mediúnica é uma só, embora ela tenha múltiplas manifestações, como dito anteriormente, a psicografia, vidência, cura, psicofonia, dependendo da maleabilidade do médium, né, a maleabilidade do médium e de seu preparo no mundo espiritual, né? Não basta você entrar no espiritismo e falar: "Ai, que massa, você é médium". Não funciona assim. Então, na próxima semana, nós continuaremos o estudo falando sobre o perispírito, a aura e o processo íntimo da comunicação, né? E deixando aqui como lembrete: estudar os espíritos é estudar a nós mesmos. Assumimos essa tarefa no mundo espiritual e precisamos levá-la a termo para evoluirmos do ciclo de expiação para um ciclo do bem, né? Então, para o nosso próximo estudo, sugiro que leiam, né, no livro dos médiuns, os itens do primeiro capítulo, se há espíritos, os itens 4, 5 e 6, tá? Para a gente finalizar esse primeiro capítulo. Fiquem todos com Deus, bons estudos a todos, retornem aqui para que possamos caminhar junto nesses estudos, né? Até a próxima.